Obrigado por fazer a inscrição. Enquanto o download vai acontecendo, vem assistir esse vídeo comigo aqui. Eu vou te explicar alguns dados muito importantes a respeito do treinamento de percepção auditiva. Bom, se nós vamos falar de percepção auditiva, nós estamos falando da nossa saúde auditiva, dos nossos ouvidos. Eu vou mostrar para vocês, aqui no link aqui embaixo, um link que mostra qual é o funcionamento do nosso ouvido. Então esse vídeo ele mostra qual que é o funcionamento, como que funciona o nosso ouvido, tá? Depois você pode assistir esse vídeo, calma aí, depois você pode assistir esse vídeo. Mas eu vou passar para você agora algumas informações muito importantes a respeito da percepção auditiva. Você sabia qual é o nível que nós podemos ficar expostos ao nível de pressão sonora, ao volume de som? Nível de pressão sonora é o volume de som que a gente está exposto. Se você trabalha numa empresa, se você está no trânsito, você chega às vezes à tarde em casa, cansado, fadigado, você vai chegar com aquele zumbido. Ou pior, você já foi para algum evento em que você volta para dormir e tem aquele zumbidinho no ouvido? Isso é muito complicado. Quando isso acontece, é porque o seu ouvido, né, o sistema de proteção do seu ouvido, ele saturou. Então, fica esse ruído. Então, eu indico muito para você, muito, para tudo. Se você trabalha com áudio, se você trabalha no som da igreja, se você é músico, se você gosta de som, ou se você está interessado nesse assunto, faça uma audiometria. Sabe por quê? Porque a nossa percepção auditiva vai determinar o nosso trabalho. Eu sou, às vezes, muito drástico, mas assim, a nossa percepção auditiva está ligada diretamente ao resultado do nosso trabalho. Se você é músico, se você é técnico, se você trabalha com som, se você é voluntário na igreja, se você trabalha em algum ponto desse, você precisa saber como está o seu ouvido. Sabe por quê? Porque se você não souber como está a sua ferramenta mais importante, como que você vai equalizar? Como que você vai perceber? Sabe como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu trabalhava com uma dupla, eu mixava para essa dupla e fazíamos vários shows. Ocorre que, certa ocasião, o produtor chegou para mim e falou assim: Fernando, eu percebo o teu som, é um som bacana, é um som bom, eu estou muito satisfeito, mas eu tenho uma dica para dar para você. Eu percebo que o teu som, de forma geral, independente do equipamento que a gente está utilizando, ele tem um médio, ele tem um som meio que de lata. Ele, na época, não sabia determinar o que é. Então, assim, a forma da gente expressar a nossa percepção auditiva, ó, o som está mais gordo, está mais forte, está mais fino, está mais brilhante, está mais, né? Pode estar de várias formas. Ele disse que o som estava meio de lata. E, como eu precisava do emprego, eu me preocupei e fui fazer uma audiometria. O que eu percebi? Eu percebi que, no meu ouvido direito, eu tinha uma deficiência de 2,5 dB na região de 2K5, de 2.500 Hz. O que acontece? Eu ia equalizar o sistema de sonorização e eu aumentava. Por quê? Porque como faltava no meu ouvido, eu ia lá e aumentava. Para mim ficava bom. Só que o produtor, que também era o diretor da empresa, para ele ficava sobrando. Agora, para quantas pessoas mais não estavam sobrando? Então, essa que é a grande pergunta. Às vezes, para nós está bom, mas para os outros não está. Por quê? Porque você não sabe como está se comportando, como está a sua percepção auditiva. Então, a dica que eu dou é muito importante. Vá e faça uma audiometria. Faça uma audiometria para você entender e saber como está o seu ouvido. Tá bem? Outra dica importante. Vou falar agora para vocês de volume, de pressão sonora. Então, nós temos, segundo o Ministério do Trabalho, níveis de pressão sonora. Para quem trabalha numa empresa, às vezes precisa usar aqueles protetores, protetor auricular, aquele protetor de fone, vai depender
do local em que a pessoa trabalha. Nós que trabalhamos com música, nós temos algumas coisas a favor, que é o fato da gente gostar de fazer aquilo. Então, entra a questão da emoção. Mas é muito importante a gente saber qual que é o nível permitido. Se você é músico, se você está operando som, se você está operando som na sua igreja, você já ouviu falar que pessoas reclamam que igrejas estão passando por processos judiciais por reclamação do vizinho? Então, para que você não venha passar isso, você precisa entender de leis. E uma dica muito importante que eu tenho para te dar agora é qual é o volume que você está usando na sua igreja. Você sabia que uma pessoa ela pode ficar exposta até 2 horas ao nível de pressão sonora de 95 decibéis? E a partir do momento que você vai aumentando esse nível de pressão sonora, esse tempo vai diminuindo? Então, assim, uma dica muito importante que eu dou para você, se você está operando o som na sua igreja, um culto, uma missa, né, uma celebração religiosa, por exemplo, um show geralmente dura 2 horas. Né? Então, assim, se você trabalhar com um nível entre 95 decibéis, você não vai ter problema nenhum. Tá? Então, essa é uma dica muito importante. 95 decibéis, à medida que você aumenta o nível de pressão sonora, você vai diminuir o tempo. E você tem que fazer esse cálculo, principalmente para você que trabalha, porque nós trabalhamos, nós dependemos muitas vezes disso, e isso é o nosso ganha-pão. Porque se você perder a sua audição, ela não volta mais. E não tem milagre para isso. Tá? Então, olha nessa tabela que tem aí, e você vai perceber nessa tabela que a nossa percepção auditiva, isso aqui é uma tabela que você, de uma pessoa, essa tabela aqui, essa tabela de percepção auditiva aqui, é de uma pessoa que está lá no sítio, na cidade do interior, e que ao passar do tempo, ao passar dos anos, nós, pela nossa natureza, nós vamos perdendo a nossa capacidade de ouvir. Por isso que nós falamos às vezes com o nono. Quem já não passou por isso? Nono! A gente precisa gritar para o nono ouvir, ou ele precisa ter um aparelho auditivo. Então perceba nessa tabela que com 20 anos você já vai estar perdendo, né, alta frequência. Com 30, com 60... Mas isso, veja bem, essa é uma tabela científica para uma pessoa que tem uma vida normal, comum, calma. Agora, nós que trabalhamos com áudio, que nós que estamos envolvidos com a música, nós temos que ter ainda um cuidado muito maior. Então, por isso que eu estou mostrando essa tabela para vocês aqui de percepção auditiva, porque, queira ou não, nós vamos perder a nossa audição com o tempo. O que vai determinar quando isso vai acontecer, seja mais rápido ou vai demorar para isso acontecer, vai depender do nosso comportamento e da atenção que nós vamos dar a isso. Tá? Então essa era uma dica muito importante para vocês que eu queria estar falando antes da gente ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Bem, agora nós vamos para a parte prática desse treinamento. Você fez o download, tá, do aplicativo, você agora entende quais são os fatores importantes para que você venha fazer esse treinamento de forma construtiva e positiva. Então você vai precisar de um fone de ouvido que tape. Tem que ser um fone de ouvido que responda a frequências a partir de 60 Hz, tá? Porque senão você não vai ter, não adianta colocar aqueles fones intra-auricular, você tem que ter um fone que responda desde baixa frequência até alta frequência, para que você tenha exatidão dessas frequências. Então, você vai colocar o seu fone, vai clicar em Start e vai começar o seu treinamento. Agora, eu tenho uma notícia muito importante para você. Você vai demorar para chegar na sua percepção. Você vai demorar para afinar, para treinar o seu ouvido. Então, não fique preocupado. E uma outra dica que eu falo é o seguinte: as pessoas hoje, com as mesas digitais, com os aplicativos de celular, elas ficam muito no visual. A hora que você estiver mixando uma banda,
você não vai ter tempo para ficar olhando no aplicativo. Então, uma outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, tenha um acervo intelectual, musical vasto. Você tem que ouvir música clássica, você tem que ouvir música de todos os estilos, você tem que ouvir música de qualidade. E não é música em MP3. Salvo, vamos fazer uma observação aqui. Desde que o seu MP3 tenha uma boa taxa de amostragem de qualidade. Tá? Nós temos sinais dentro hoje, nós temos dentro do Spotify, temos várias trilhas sonoras. É importante que você observe, ouça músicas, sons diferentes. Porque muitas vezes você vai estar ouvindo um som, um instrumento, você vai estar timbrando e você vai precisar de um repertório, para identificar aonde está o problema, aonde está a deficiência. Principalmente, às vezes, você está tentando timbrar e o problema está no microfone que está com cápsula ruim. Como você vai perceber isso se você não conhece de timbre, se você não conhece de microfone? Então, essa é a dica. Tenha um grande acervo intelectual, uma grande memória inconsciente, né, de timbres, de sons, para que você possa, inclusive eu faço isso, de você ir e conversar com um músico, vai afinar uma bateria, né? Olha, não está batendo esse tom, não está legal. Às vezes eu não sei afinar, porque o batera é um super batera. Mas ó, não está batendo. Tem como você deixar ele mais homogêneo? Então você vai dialogar, vai conversar com os backing vocals, né? O pessoal que canta ali, você vai conversar com o pessoal, você vai falar assim, olha, vamos fazer dessa forma, canta, né? Faça uma capela aí. Então, você vai ouvir, você vai poder conversar com eles. E quando você faz isso, o músico, ele se torna mais receptivo e ele vai ajudar. Às vezes você não entende daquele timbre, daquele instrumento. Você chama o músico para ver, olha, como é que está o som, né? Tá passando o som da bateria na sua igreja, vai lá e conversa, pega um músico, vai lá na frente no PA, você vai falar, olha, o PA vai até aqui, o que dá pra gente melhorar? Olha, precisa baixar o volume, precisa... Então assim, quando você faz esse diálogo, você vai ter um crescimento muito grande dentro desse processo. Você vai ganhar, todos vão ganhar, tá bem? E agora a última dica que eu tenho para dizer para você é treina. Você tem que decorar as frequências como se fossem cores. Preto, azul. A gente não aprende desde pequeno a entender cores, números, a identificar letras. E por que a gente não faz isso com frequência? Então, nós devemos decorar frequência. É por isso, e esse é o grande motivo de eu ter oferecido para você esse treinamento de percepção auditiva. Isso, sem dúvida, vai ajudar você a se qualificar melhor, a ter mais qualidade naquilo que você está oferecendo. Tá bem? Um grande abraço, fica com Deus e nos vemos na próxima. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Forte abraço!